Boa noite a todos, aqui mais uma vez o professor Edson, no canal A História é Outra. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um assunto bastante árido, né? Esse vídeo, o próximo, eu vou tratar de assuntos bastante áridos, né? Que no caso é a separação de documentos, né? Como selecionar os documentos para a minha pesquisa, e o ponto mais crucial, como interpretá-los, principalmente à luz da bibliografia, né? Bom, vocês vão perceber pela minha fala que eu estou pensando em uma pesquisa estricto sensu, mestrado, doutorado na área de história, na área de humanidades em geral, né? Mas nas suas linhas mais gerais, é assim que se faz pesquisa em qualquer campo do saber humano, né? Bom, documentos, né? No caso da história, é um ponto que a gente quando faz história, a gente acaba esquecendo, mas não se faz história sem documentos, sejam escritos ou não escritos, né? Vai ter 100 anos atrás viveu um dos grandes historiadores, né? Mark Bloch, no seu livro Apologia à História, né? Ele vai dizer, não se faz história sem documentos, né? Agora, o documento necessariamente tem que ser escrito? Não, mas o documento escrito, ele, no caso do historiador, ele é ainda muito importante, né? É muito problemático, a não ser que você tenha, sei lá, um estudo de iconografia ou de cultura imaterial, então, por exemplo, congada, candomblé é uma religião, né? No caso, capoeira, né? Que são elementos imateriais, né? Aí, tudo bem, mas no grosso das pesquisas ainda na área de humanidade é documento. No caso de história é documento, né? E onde estão os documentos, em geral? Se for um assunto, por exemplo, voltando àquele lá que eu falei da família real, né? Da vinda da família real portuguesa ao Brasil. Nos arquivos públicos, né? No caso aqui de São Paulo, eu estou pensando o Arquivo Público do Estado de São Paulo, ali do lado do Terminal Tietê, né? Do terminal de ônibus, lá do metrô, terminal de ônibus de Tietê, né? Então assim, você precisa ter um contato com o documento, né? Enfim, lógico, já nas últimas décadas, né? Houve todo um movimento na história, que não há necessidade mais de tese, de hipótese que você quer provar. Não, olha, apesar da minha idade, eu sou meio antiquado, eu acho que ainda é necessário, né? Nós não devemos menosprezar o documento mesmo escrito, principalmente que, por exemplo, eu vou estudar o Bumba Meu Boi no norte do Brasil. Ok, mas você tem que ler a bibliografia que tem sobre o assunto, né? Muitas vezes, infelizmente, uma coisa que com a chamada globalização da cultura está acontecendo um ritmo cada vez maior, as pessoas que conheciam esses saberes imateriais que não estavam registrando estão morrendo e não estão desaparecendo. Aí fica só o quê? O vestígio, né? Da memória das pessoas, ou algum livro, um vídeo, alguma coisa que descreva. Quer dizer, mas de qualquer modo você vai ter que transformar. Então, por exemplo, um livro de um autor que descrevia a capoeira, sei lá, no estado do Espírito Santo, né? Estou inventando aqui. Você vai ter que, então, aquele livro praticamente vai se tornar seu documento, muito mais do que bibliografia de apoio, né? Ou então, de repente, sua pesquisa é sobre, não, eu quero saber o que os historiadores no Brasil pensavam da Revolução Francesa. Opa, aí fica interessante. Por quê? Porque o livro que o cara escreveu sobre a Revolução Francesa vira o seu documento. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, problematizado e separar os documentos. Aí vem um problema, né? Que eu particularmente sofri muito com isso. Você está lá no arquivo, está lendo um livro que você usa como documento. No meu caso eram biografias, né? Porque no mestrado eu estudei a vida de um fundador de uma congregação franciscana que tinha nascido no anglicanismo, né? O anglicanismo, protestantismo, né?
Mas ele era um pastor que era fãzaço de São Francisco de Assis. Então, o que eu fiz? As biografias dele eram meu documento, né? Embora o livro, quando foi produzido, não tinha intenção de ser um documento, mas eu usei como se fosse, né? Agora, de repente eu estou lá na biblioteca, procurando um livro do pastor fulano, de repente encontro uma coisa interessante sobre Beltrano. Ai, que interessante, vou ler isso. Você não vai ler. Por quê? Porque você tem que se ater ao objetivo da sua pesquisa. No caso, no meu caso, era estudar a congregação que o tal pastor anglicano, depois ele se converteu ao catolicismo, assim, né, o Paul Watson. Então eu vou fugir do assunto, não pode, né? Eu lembro quando eu trabalhei na mudança do Arquivo de Estado, justamente da antiga sede, que era ali na República, para a atual Tietê, a gente teve um acesso restrito, né, porque tinha que tirar, né, os documentos do antigo arquivo para o novo, o atual, né? E o antigo arquivo era uma coisa horrorosa, né? Infiltração, gambiarra, aquilo ia pegar fogo e ter uma enchente e destruir tudo aquilo. Então, no desespero, a gente entrava no arquivo, num lugar super restrito, catava lá as pastas de documento e carregava no braço, né? E a gente via maravilhas, né? No caso, era o arquivo do DEOPS, né? Do DOPS, né? A polícia política, né? Que tem toda uma história de repressão, de policiamento, né? Começando na década de 20, ainda na República Velha. Aí com o Vargas, com o Estado Novo, no fim dos anos 30, é o primeiro grande apogeu do DEOPS, né? De policiamento, de vigilância, né? Porque a ideia de alguns membros do governo do Vargas na época, né? Era transformar o DEOPS numa espécie de Gestapo, né? Enfim, tupiniquim, evidentemente, mas nunca chegou mais. Enfim, toda uma produção. Aí depois vem a redemocratização, né? A redemocratização dos anos 40, né? E aí tem uma baixa, mas aí quando vem a ditadura militar no Brasil, em 64, aí pá, né? Um novo boom, né? De importância do DEOPS. Aí ele é até reestruturado, é chamado de DOI-CODE, né? E esse extingue, se não me engano, em 83 ou 84. Foi ali, tanto que o último diretor do DOI-CODE foi o agora falecido, né, o Romeu Tuma, né? Bom, por que eu estou contando essa história? O arquivo do DEOPS que está lá no Tietê, entre outros documentos, né, da época da São Paulo província, é riquíssimo, né? Vai começar nos anos 20 aos anos 80, são 60 anos, né? O DEOPS São Paulo, tem de outros estados, né? Que não estão bem organizados, tudo espalhado, documentos se perdendo, é uma coisa horrorosa, né? Mas não vem o caso agora falar, vamos começar aqui a chorar, ninguém vai aguentar mais ver esse vídeo, né? Brincadeirinha. Então assim, mas voltando, né, eu acabei um pouco fugindo do assunto. Então, os documentos, você tinha lá, passa no arquivo do DEOPS, tem tudo sobre tudo de todo mundo, né? Eu lembro que tinha levantamento de documento do Marighella, Lamarca, até do João Paulo II. Todo mundo que tinha alguma relevância no período que o DEOPS funcionou, tinha ficha, né? DEOPS, ficha secreta, lógico, a pessoa não sabia que estava sendo fichada pela polícia, né? Agora, eu estou estudando fulano de tal, que nem era guerrilheiro, que não lutou contra a ditadura e droga nenhuma, foi fichado. Aí eu começo a fuçar as outras pastas e fugiu totalmente o assunto da sua pesquisa. É isso que eu queria dizer, né? Então isso é muito importante. E isso remete um pouco àquilo que eu falei nos vídeos anteriores, de você delimitar o assunto. Você não pode fugir, nem mesmo na hora que você está coletando o material para sua pesquisa. Então, um outro exemplo, o cara está estudando o efeito da Coronavac do Butantan, em que foi vacinado num raio de, sabe, um período de 3 anos. Aí você começa a falar de remédio para unha encravada, não vai dar certo a sua pesquisa, e eu tenho certeza que o médico, o biocientista que estiver te orientando vai mandar você passear, né? E nós não queremos isso, evidentemente. Ok? Então vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo, vamos falar mais um pouco sobre as agruras da produção do saber. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.